A pergunta é, eu achei que terminalidade específica não existe mais, existisse mais do ponto de vista da lei e hoje foi falado em terminalidade específica. A primeira é, continua existindo terminalidade específica? E dois, caso exista, os pais podem recusar uma certificação de terminalidade específica? Bom, eu vou contar para vocês que eu adorei estar nessa mesa e eu quero dizer da minha admiração por cada um e cada uma que aqui compartilhou. Então, me sinto uma aprendiz feliz por ter, nessa tarde, ouvido, assim, pareceu até que a gente ensaiou, né? Porque foi uma fala que complementou a outra, não é mesmo? Puxa, a gente ensaia há vários anos. Fábio, será que vamos ter que ensaiar mais ainda? Ah, então. Mas aí o Fábio me dá essa questão aqui que eu acho extremamente necessária, né? A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, decorrente do princípio constitucional brasileiro, então se revoga aquela antiga resolução número 2 de 2001. Então, tudo que tem naquela resolução do Conselho Nacional que contrapõe o princípio, né, constitucional do direito à educação foi revogado. Meu nome é Andréia, eu sou de Piracaia e eu vou fazer uma pergunta para a professora Martinha. Martinha, por que ainda tem alunos adolescentes na PAI e por que eles falam que são alunos pervasivos? Bom, olha lá. É que cada dia, cada minuto, inventam nomenclaturas, porque etiquetar pessoas é um ato hiperrentável. E muitos nichos sobrevivem da etiquetagem de seres humanos. E nós devemos lutar incansavelmente contra qualquer tipo de etiqueta. Então, por que existe ainda escola ou classe especial? Porque no Brasil, após a nossa regulamentação do artigo 24, né, então se definiu que o lugar de todas as pessoas é nas escolas comuns. E nesse período houve, na época da elaboração da política nacional, uma tratativa de mediação que foi a reorientação das escolas especiais. O que é essa reorientação? É a proposição para que estas instituições possam apoiar o processo de escolarização em classes comuns do ensino regular e continuar fazendo as suas atividades de apoio à saúde, de apoio à assistência social, a toda a política pública em desenvolvimento no país. Por quê? Porque nós temos cerca de 200 mil escolas públicas no país, né? Dessas 200 mil, 104 mil escolas têm alguma matrícula de pessoas com deficiência. E dessas 104 mil escolas, 87 mil são escolas públicas com matrículas em classes comuns. Dessas 87 mil, 42 mil têm salas de recursos multifuncionais e ofertam o atendimento educacional especializado. Por meio do Plano Nacional de Educação, em 10 anos existe uma meta de oferta em todas as escolas. Mas até que esse período se cumpre, as pessoas não podem ficar sem o atendimento educacional especializado. Então, as redes municipais e estaduais e do Distrito Federal têm a prerrogativa de celebrarem convênios, desde que sejam de interesse público, né, para manter este atendimento no processo em que ela se organiza
né, desde espaço físico até capital humano, formação principalmente, e oferta desse serviço na própria escola, que é exatamente a orientação. Então, nós vivemos um período de transição no nosso país, e um período de transição, inclusive, na concepção das escolas, porque hoje nós temos a certeza de que não é a educação especial, articulada com a escola comum, que vai resolver a questão da educação, não. A questão da educação hoje no Brasil se trata de se reorientar a concepção da escola como um todo. Porque a escola, como ela foi concebida historicamente, ela não atende mais as pessoas, as crianças, aos jovens, aos adultos. Então, hoje, a grande questão nacional é exatamente essa. E por isso é que as escolas, né, têm autonomia para construir os seus currículos. Então, essa sua fala, Fábio, é muito importante, porque uma escola, ao conceber o seu currículo com vistas naquele coletivo que ali está e a escola conhece, a escola tem a oportunidade de ousar, de propor projetos políticos pedagógicos interdisciplinares, transdisciplinares, que vão tornar a escola um espaço educador muito mais interessante, estimulante, investigativo, produtor de conhecimento. E essa é uma questão que está posta para todos nós, não é só para as pessoas com deficiência. Então, esse hiperevasivo não se justifica num contexto, né, de construção de uma escola para todas as pessoas, mas se justifica por quê? Porque é uma forma de resistir a esse processo de transição e de construção. Obrigada pela oportunidade. Acho que tem um... Deixa eu só fazer complementar aqui. Acho que primeiro a gente precisa também tomar alguns cuidados, tá? Não em defesa de umas ou de outras, mas existem APAES e APAES. Algumas APAES já fecharam a escola num processo não muito diferente do que contou a respeito da Fundação Síndrome de Down, só que ao invés deles fecharem em 98, eles fecharam a partir de 2008. Tá? Agora, depois, quando você descobrir o que eles querem dizer com uma pessoa pervasiva, eu adoraria saber, porque eu conheço computação pervasiva. Porque um nome bonito e parecido para pervasivo é o bico, aquilo que está difuso, que está em todos os lugares. O que é um ser humano difuso ou espalhado, eu não faço a menor ideia. Então, eu queria agradecer mais uma vez a Martinha, né, e a Maria Tereza por tudo. Mas é o seguinte, eu tenho duas questões. Uma em relação à sala de recursos multifuncionais. Eu sou professora de rede pública há 30 anos, quase também, e amo a coisa pública. E aí, assim, a minha experiência em rede pública com relação à sala de recursos, eu sou professora de educação especial, nunca fui professora de sala comum. É que a sala de recursos ainda não está no imaginário, no real e no simbólico da escola, né? Então, assim, aquele modelo de sala de recursos segregacionista, de surdo, de cego, de deficiência física, ainda está no imaginário da escola e dos gestores. Então, a minha questão é essa. Para fazer um bom estudo de caso, o professor tem que estar no contexto do aluno também, né? Não só olhando para o aluno real, mas também olhando para o aluno na escola, com aquela professora, porque o aluno com uma professora é uma coisa, com outra é outra, né? Com aquela equipe gestora da escola, com a família e com a comunidade, e a escola como um todo. E as salas de recurso a 3 ônibus de distância, seja ela multifuncional ou segregacionista, ela não vai fazer. O professor que está na sala de recursos
professor chamado de AE, né? Porque eu sou professora errante, tá? Eu não falo itinerante, eu sou errante. Eu criei esse termo, porque o professor que está na sala de recursos, ele está longe da comunidade. Então, como que ele vai fazer estudo de caso? Então, é uma ilusão isso daí. Assim como, né, eu acho que instituições também, que vai propiciar é um olhar que é válido, um olhar sobre. Eu tenho tentado trabalhar com as minhas colegas de sala de recursos dessa maneira, né, para não haver choque de gestão, inclusive. Eu estou na escola, ela está na sala de recursos, eu falo A, ela fala B, já viu a cabeça do pessoal da escola, né? Então, a minha questão é essa. Por que a gente não desdramatiza a sala de recursos, né, excludente, e coloca uma sala de recursos realmente em cada escola? Nós vamos estar na escola, nós vamos estar junto da comunidade, nós vamos estar no nosso lugar, de onde nós falamos, porque a educação especial errante é uma educação especial pervasiva, né? Porque ela está... você chega na escola, um professor quer que você fique na sala, o outro não sei o quê. Se você tem a sua salinha de recursos, você está na escola, você está na sua sala de recursos, você atende individualmente o aluno e faz a interlocução toda que tem que fazer. Essa é a minha pergunta para as três. A outra questão que eu queria colocar aqui é em relação aos pais, né? Eu acho que existe um mito na escola pública, porque eu só trabalhei em escola pública, da participação dos pais. Está mudando para melhor. A educação especial hoje é outra vida, eu estou muito feliz com ela, mas eu estou falando dos desafios, né? Então, assim, o pai, como você falou aí, o pai que vai lá, o pai que introduz mediação, o pai que não sei o quê, não existe na escola pública. Até porque, você conta nos dedinhos, né? Até porque existe um medo, né? Então, assim, os pais têm medo de se colocar, e a comunidade escolar, ela trata os pais com muita autoridade, né? Nem os conselhos de escola são utilizados como deve ser pela lei, que é para decidir uma série de coisas, né? Não são. Então, assim, eu queria reforçar essa coisa dos pais aqui presentes enfrentarem as batalhas, né, que exige esforço e coragem de enfrentar uma diretora que é autoritária e que não deixa os pais falarem, ou se a gente, professor, vai falar. Olha, eu queria discutir com os pais esse problema, porque esse problema não me diz só respeito, ou só respeito à educação especial ou à escola, diz respeito a ele também. Se ele tem que participar, a gente tem que falar com ele. Então, na reunião de pais, você pode participar, a gente te dá um momento, né? Porque a educação especial é concedido um momento. E aí você vai lá, quando você começa a falar, daqui a pouco já há um corte. Então, assim, pessoal, sem os pais, nós não vamos cavar o espaço dos pais. Uma vez um procurador que eu fui procurar, falou assim para mim: você é mãe dessa criança que é síndrome de Down, que é deficiente, era uma criança deficiente. Você tem alguma criança deficiente nessa escola? Eu falei: não, eu sou só profissional. Ele falou assim: então, porque a força do que você veio me contar seria muito maior se você viesse com os pais aqui. Então, os pais precisam ocupar o lugar deles nesse espaço, né? Então, isso é verdade. Então, terceirizando. Obrigada, gente. Bom, você trouxe uma questão, mas você também respondeu, né? Com certeza é preciso que as escolas se mobilizem para que implantem as suas salas de recursos multifuncionais. Esse tem que ser um esforço das escolas. Eu trabalho na Fundação Síndrome de Down, mas também trabalho na Prefeitura de Amparo Municipal, há 10 anos. E o que eu tenho para relatar de processos de implantação de escolas, de salas de recursos multifuncionais, é que esse não é um processo difícil, no sentido de implantar. Você faz a matrícula do aluno e você consegue acionar, ter acesso aos recursos
mobiliário, computadores e, inclusive, é o Fundeb duplo que vai subsidiar a presença desse aluno nesse outro atendimento. Então, é preciso que os sistemas se organizem para esse processo de implantação. E aí, acho que é preciso ter um plano de implantação, porque o Ministério da Educação tem o plano nacional, e ainda a gente tem o plano municipal. No nosso plano municipal, cada município, cada rede, está lá, tem um momento em que a gente traça metas para a implantação das salas de recursos multifuncionais? É preciso ter, porque tem que mobilizar uma série de coisas. Você precisa ter os professores, você precisa assegurar que eles vão ter formação continuada em serviço, você precisa acompanhar a chegada desses recursos para garantir que os recursos vão vir do MEC, que vão, de fato, para as salas de recursos multifuncionais, para que eles não se percam na rede. Quer dizer, não pode ser embaixo da escada a sala de recurso multifuncional. As salas de recursos multifuncionais têm que ter um espaço adequado dentro da escola, e na medida em que você solicita a implantação dessa sala de recursos multifuncionais, tem que haver a modificação, tem que revisitar o projeto político-pedagógico dessa escola. Então, como a Martinha falou nessa questão da transição, acho que isso também acontece com relação às salas de recursos multifuncionais. Dependem dos sistemas se organizarem para que, de fato, essas salas sejam implantadas. E é preciso que a gente pense que o serviço de atendimento educacional especializado, o professor tem um encontro com o aluno, em que ele vai fazer essa investigação de que barreiras são essas que estão impedindo a inclusão. Mas ele também tem um trabalho que é para ele. Qual que é o trabalho para ele? Não adianta o professor de educação especial identificar as barreiras, identificar os recursos e guardar no bolso dele. Só ele utilizar esses recursos, essas estratégias naquele espaço. Só faz sentido um trabalho de educação especial na perspectiva inclusiva quando esses recursos e essas estratégias chegam no ensino comum. Enquanto não chegar no ensino comum e não beneficiar a todos daquela turma, a gente não está fazendo um trabalho efetivo de atendimento educacional especializado. Então, se a gente falar, eu faço um AE, mas não tenho como dialogar com o professor de ensino comum, a gente não está fazendo AE. Porque, para fazer AE, tem que ter articulação com o ensino comum. Então, quando você traz, não seria mais fácil? Acho que não é nem mais fácil, é necessário. Ou a gente caminha para isso, ou então a gente vai ficar com medidas que não vão chegar a essa educação especial na perspectiva inclusiva. Né? Acho que é isso. E acho que ela quer fazer uma pergunta lá, por favor. Não sei se o microfone está... desculpa, eu atravessei, mas é que ela está um tempão com a mão lá. Eu sei que várias pessoas querem fazer pergunta, e isso é comum nos eventos, né? Nem todo mundo consegue se colocar, infelizmente, né? E aí, só tem mais uma pergunta, Cláudia está dizendo. Vamos lá. Eu sou Rosana, de Mato Grosso do Sul, do Campo Grande. E eu quero dizer assim, na verdade, nem seria uma questão, mas é uma troca e até um agradecimento, né? Eu já ouvi muitas vezes a Mantuan, a Martinha e o Fábio, e recentemente o Fábio pôde me ajudar muito. Aliás, todos os embaraços que eu tenho, eu recorro a ele e sou muito bem atendida. Eu sou primeiro mãe de uma jovem com 25 anos, que entrou com 1 ano e meio no ensino regular e, aos 19 anos, formou-se no ensino médio. Semelhante ao Samuel, bastante independente. Hoje ela já trabalha há 2 anos, faz todo o direcionamento do seu salário, de suas contas e de tudo que ela participa na questão social e profissional. E, assim, porque eu contei com o Fábio, e eu faço questão assim, de estar, né, trocando, porque eu também trabalho na Secretaria Estadual de Educação, como técnica da inclusão, que acompanha escolas estaduais, e, recentemente, nós tivemos assim, um grupo de mães que fizeram um movimento muito forte para tornar-se efetivo um processo de que todo aluno com síndrome de Down, no ensino, tivesse um professor de apoio individual. Então, nós achamos assim, um retrocesso, né? E isso não acontece na rede pública lá.
Então, como esse grupo de mães estava amparada por uma rede política, e isso aí poderia ir a aprofundar, então, teve um evento pela promotoria, a Defensoria Pública, e a rede estadual municipal e o Conselho Estadual de Educação se uniram firmemente, né, de defender a inclusão e que nem todo Down precisa, um aluno com síndrome de Down tenha que ter um professor de apoio, exceto aqueles casos em que esse aluno com a síndrome de Down tem uma outra comorbidade, com comprometimentos sérios, que venha justificar um professor de apoio à turma, não especificamente ficar ao lado desse aluno. Então, assim, eu quero dividir, né, com o Fábio, que ele me respondeu em tempo, e nós conseguimos esse convencimento, que nós temos que seguir exatamente as instruções do MEC, né? Não tem o que fazer para mudar contra. Então, nós realmente conseguimos, né, não convencer, mas conscientizar esses pais que, enquanto eles estiverem brigando para que o seu filho tenha um professor individual, eles estão tirando tudo que foi falado aqui, a autonomia, o enfrentamento e um domínio social que começa lá na escola. Não só o conhecimento, mas um domínio de vida, né? Se ele começa com uma bengala lá nos seus primeiros anos, ele leva isso para o resto da vida. Então, eu quero, assim, né, parabenizar a mesa e agradecer ao Fábio, porque ele realmente me responde muito a contento. Tá? Muito obrigada.